Olá, turma. Eu sou o herdeiro da magia, sou tarólogo há 13 anos e tô chegando para vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. Eu te convido, se você é novo por aqui, traz as tuas energias, a tua intenção, te conecta com Maria Padilha, pois ela está transformando e ajudando a história de muitas outras pessoas aqui através das leituras do canal, e eu desejo, é claro, que ela possa ajudar também a tua história. Eu vou deixar o baralho cigano aqui no cantinho, olha bastante para a chama das velas, traz as tuas intenções, te conecta com o vídeo, te conecta principalmente com Maria Padilha, para que a mensagem que chega aqui hoje, ela não somente possa ressoar na tua vida, mas também que tudo que for falado aqui realmente possa acontecer para você. Gente, como eu sempre falo, sou tarólogo há 13 anos, mas criei o meu canal tem pouco mais de 4 meses, então eu queria convidar todos que me seguissem. Se gostar do meu conteúdo, deixem hypes, deixem like, deixem comentários. Lembrando que os comentários, o like e o hype principalmente são muito importantes, porque eu moro na Alemanha e eu tenho um plano de voltar a morar no Brasil, então para isso eu preciso, claro, que o meu canal ele cresça, e ele só vai crescer com a ajuda de vocês, gente, porque senão o YouTube ele recomenda somente aqui pela Europa e acaba que o público, perdão, ele é muito menor do que no Brasil. Então peço para vocês me ajudem aí com bastante divulgação também, muito hype, muito like, muito comentário para que o meu canal ele possa crescer. E se gostar da minha leitura, é claro, me siga também nas redes sociais. Sou muito novo por lá também, todas elas se chamam Herdeiro da Magia. E, gente, vira e mexe eu apareço, eu posto uma foto lá para que vocês me conheçam, para que saibam quem eu sou. Mas vai ser quando eu voltar a morar no Brasil que eu vou poder criar muito conteúdo para vocês. Vou construir minha sala de atendimento e vou gravar tudo para que vocês acompanhem em tempo real. Vou ensinar muitos rituais que eu faço para mim, como que eu cuido de Maria Padilha, enfim, tem muita coisa bacana chegando por aí para vocês, tá bom? E peço, claro, muito importante, por favor, gente, fiquem atentos com o golpe. Se alguém entrar em contato com você, se oferecer trabalhos espirituais, leituras, ritualísticas, não sou eu. Eu deixo bem claro sempre isso aqui no meu vídeo. Eu sei que às vezes não gostam de introdução muito longa, mas quando um canal ele começa a dar certo, quando as leituras atraem tantas pessoas como o Maria Padilha tem atraído, acaba também que pessoas se aproveitam disso, né? Então eu preciso sempre alertar, gente, por favor, eu não entro em contato com ninguém, tá? Até já aviso isso para que vocês não caiam em golpe. Então, por favor, chama a polícia se for preciso, bloqueia na hora, não responde, e peço até que me avise para que eu possa bloquear essas páginas também. Bom, Padilha, eu já me sinto pronto, preparado para iniciar a leitura do vídeo de hoje, então eu peço que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. E te peço, Padilha, que a senhora aguce a minha intuição, que aguce o meu sexto sentido, que a partir desse momento eu olhe para as cartas e enxergue clareza em cada mensagem. Eu te peço, Padilha, que a senhora sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem, que me direcionem também durante essa leitura. Que nenhum espírito obsessor tenha poder de atrapalhar para que a mensagem chegue a quem precisa chegar. E ao povo cigano, claro, eu peço licença e permissão, pois após o tarô eu venho com o baralho cigano pedindo confirmação ou novidades que a pessoa precisa chegar, que a pessoa precisa receber. Então que a mensagem com o baralho cigano também venha com verdade e que toque o coração de quem precisa. Que assim seja e que assim será. Desejo a todos uma boa sorte, uma ótima leitura. Lembrando vocês que a partir desse momento, gente, somos eu, você e Maria Padilha, hein? Então esquece um pouco da família, dos amigos. E vamos descobrir juntos aqui a mensagem que ela vem trazendo para você. Como sempre, escolhe um montinho da esquerda. E a gente vai virando aqui as cartas juntos. Olha, chegamos com a carta da estrela como a primeira carta que vem aqui nessa leitura. A carta do eremita. O 5 de espadas. O 4 de espadas. A carta da papisa. O 2 de ouros. O 10 de copas. O 7 de copas. O 8 de espadas. E o Ás de ouros, finalizando aqui a primeira parte da leitura. Bom, gente, eu vou deixar o restante das cartas aqui no cantinho, que eu não vou usá-las por enquanto. Lembrando todos, então, que eu venho carta por carta, para que vocês saiam daqui sem dúvida nenhuma. Só vou tomar uma aguinha, porque minha garganta essa semana tá muito arranhada de novo por conta do clima aqui. Mas a gente vai vir carta por carta. Eu tenho uma leitura aqui de uma responsabilidade muito forte, eu já direi isso aqui para vocês. Muito forte pelas cartas que eu já tô vendo aqui.
onde retrata o eremita, onde retrata a papisa, e onde de alguma forma também aqui me retrata em um determinado momento algumas ilusões que foram grandes e que causaram aqui um distanciamento, de alguma forma, eu vejo que eu preciso de muita responsabilidade. Porque de alguma forma eu vejo aqui e entendo que aqui para essa leitura eu tenho uma consulente que está presa em uma situação que ela já possa ter acabado. E que de alguma forma a Padilha te trouxe até aqui para te trazer respostas que te levem para o teu futuro, que você possa se abrir para coisas novas, sabe? Gente, nós vamos vir carta por carta. Eu peço para vocês, fiquem atentos em cada palavra, aquilo que ressoar para vocês, vocês absorvam. Lembrando que é um canal no YouTube, então são leituras gerais. Pode ser que não ressoe 100% da leitura. Mas se Padilha te trouxe até aqui, se esse vídeo chegou até você, é porque tem uma mensagem aqui que você precisa saber sim. Padilha quer te levar para o novo. E essa leitura aqui, para que você vá para o novo, a gente precisa falar um pouquinho sobre algumas coisas que tenham acontecido com você, tá? Vamos lá, a carta da estrela. É um momento de cura emocional que você está passando, que você precisa passar. E de alguma forma, olha que para a carta da estrela, eu sinto de falar que você precisa aceitar algo. Existe algo aqui na tua vida, existe algo no teu momento que está demandando de aceitação. A gente precisa muito trabalhar internamente em você uma questão de esperança, uma questão de renovação interna e de libertação do teu passado. Eu tenho claramente já aqui nessa leitura, a gente realmente precisa trabalhar junto com você para que você consiga se libertar, para que você não fique se sentindo puxada pela mente, para que você não fique se sentindo parada, amarrada, travada aqui na vida, vendo o tempo passar e não conseguindo tomar atitudes, vendo o tempo passar e talvez não conseguindo ser feliz, por conta de decepções e por conta de situações que elas já aconteceram. Elas realmente já aconteceram aqui na tua vida. E a carta da estrela, ela fala muito sobre cura, ela fala muito sobre espiritualidade. Você entra em uma fase, você começa a viver uma fase que ela quer ser muito leve com você. É uma fase que quer ser muito generosa, a tua espiritualidade ela quer ser muito generosa com você. Mas existem algumas situações que precisam ser esclarecidas. O eremita ele me mostra, vou até pegar o eremita aqui já junto com o 5 de espadas, gente, muito importante essas duas cartas juntas aqui. O eremita ele traz um afastamento na tua vida que ele foi muito necessário. E que talvez por mais que você tenha tentado, por mais que você quis que continuassem juntos, por mais que você quis que você tenha feito o máximo do possível para que renovasse, para que acontecesse, para que desse certo, o eremita ele me mostra que esse afastamento ele foi muito necessário. E que agora você precisa também despertar para a verdade, sabe? É uma leitura de acolhimento, o que eu tô vendo aqui. Padilha de forma alguma tá te julgando, eu de forma alguma estou te julgando, nós estamos te acolhendo. Nós estamos querendo que você entenda o sentimento que você tá sentindo, que você entenda o que a sua mente está pensando, que você entenda o que essa pessoa fez com você. Mas principalmente que você consiga entender que tem muita coisa nova querendo chegar aqui na tua vida. O eremita ele pede para que você enxergue além das ilusões. Eu tô falando isso porque eu tô vendo aqui já o 7 de copas chegando aqui na frente. Você precisa enxergar além das ilusões. Você precisa aqui conseguir olhar para a realidade. Você precisa conseguir enxergar as coisas com maturidade, com verdade. E principalmente o eremita ele fala muito de sabedoria. Às vezes, por mais que algumas situações elas doam, a gente também precisa ser sábio. E quando eu falo dessa sabedoria, eu falo também de cortar o desapego, sabe? Você precisa nesse momento aqui cortar o desapego. Você precisa entender que nem tudo às vezes sai exatamente como a gente quer, como a gente deseja que fosse. Perdão, gente. Esse 5 de espadas,
Ele fala que o que você pensa que talvez seja uma derrota emocional, não é uma derrota emocional. Você não perdeu. Não é uma questão de perder. Eu vejo muito que era uma relação que já estava vazia. De alguma forma já tinha um vazio muito grande. E por mais que você estava tentando, por mais que você estava tentando reviver essa relação, por mais que você estava tentando reviver os sentimentos entre vocês, já estava muito vazia, já tinha muito orgulho ferido. E não adiantava conseguir continuar insistindo ou tentar insistir para que essa pessoa enxergasse as coisas de uma outra forma. Deve ser muito difícil quando alguém fala pra gente, eu não te amo mais, eu não quero mais. Porque às vezes a pessoa até tenta, sabe? Ela até tenta ficar ali junto, ela tenta se manter junto. Essa pessoa ela tenta acreditar que vai dar certo, que ela vai conseguir mudar os pensamentos dela. Mas quando tem esses conflitos de amor, às vezes não é nem uma questão de como você foi ou do que você deixou de ser. Às vezes eram incompatibilidades aqui entre vocês. Às vezes era uma questão de perspectiva. Eu vejo aqui que você idealizou demais um relacionamento. Você se idealiza. Tem aqui nessas cartas, eu tenho aqui já o 10 de copa chegando aqui, que fala muito de idealização de família. Mas é como se nesse momento aqui a Padilha te falasse que essa idealização de família que ela é uma ilusão. Não adianta você continuar idealizando vocês dois. Não adianta você continuar idealizando que as coisas vão fluir, que as coisas vão funcionar, que vão dar certo. Porque eu vejo aqui que já existia muito vazio entre vocês. Eu até às vezes eu paro pra pensar, gente, leituras como essa, elas não atraem tanto público. Sabe? Porque infelizmente eu vou precisar colocar um título já bem específico, né? Mas quando a Padilha traz uma leitura, eu não vou deixar de fazer, sabe? E principalmente aqui que ela quer falar com alguém que precisa sair dessa ilusão. Você realmente precisa viver o que é novo, sabe? Você realmente precisa entender o que está chegando para você. Se nesse momento aqui seja necessário você fazer uma pausa, se nesse momento que seja necessário você entender os seus sentimentos, exatamente o que você está sentindo, exatamente o que você está pensando, se dê esse tempo. Sabe, não queira que as coisas se resolvam já do dia para a noite. Não queira que você se cure desse sentimento do dia para a noite. Talvez você pense que ele ou ela também tenha seguido a vida, mas para essa pessoa também está aqui sendo difícil pelo que eu vejo aqui dessa leitura. Porque vocês dois tentaram. Mas já estava muito vazio. O sentimento aqui entre vocês já estava muito vazio. Então, se nesse momento aqui seja necessário você fazer uma pausa de recuperação, faça. Mas eu olho para essa carta que eu vejo muito o relacionamento de vocês, como ele estava antes de acabar. Sabe, já tinha muito distanciamento entre vocês. Por mais que vocês tentaram reconstruir, por mais que vocês tentaram de alguma forma aqui estabilizar, por mais que vocês tentaram conversar, colocar as coisas em ordem, já não estavam mais fluindo como você gostaria, ou como ele gostaria também. Uau, gente, que leitura forte, hein? Eu não lembro nem se eu pedi comentários pra vocês. Será que eu pedi? Porque normalmente quando a leitura já começa assim, eu mergulho. Eu mergulho. Eu vou te pedir, se eu não pedir, gente, vou pedir agora. Comente a palavra força. Se a leitura tá fazendo sentido pra você, se a leitura tá ressoando. E se você precisa realmente de força pra seguir em frente. Se você precisa realmente de força pra continuar o teu caminho, pra entender que esse final ele foi necessário. E às vezes, por mais que as pessoas tentem, o sentimento às vezes pode acabar, gente. Não é todas as pessoas que vão ficar juntas pra sempre. Que bom seria se fosse assim. Mas quando o sentimento acaba de um dos lados, às vezes fica complicado. Até esses dias eu vi aqui num comentário de uma das minhas seguidoras, que ela falou assim, é muito difícil quando só um dos dois ama. É muito difícil quando só um dos dois ainda está amando. E realmente é verdade. É realmente muito difícil. E às vezes não é por questão de defeito, às vezes não é por questão de que a pessoa não, sabe, tem defeitos, ou que você tenha defeitos, ou que você tenha feito algo pra essa pessoa. Tipo, não.
Muitas vezes são objetivos, sabe? E aí é melhor você entender que às vezes o final, ele é muito mais honesto, ele é muito mais justo do que depois ficar se magoando, ficar se mentindo, ficar se enganando. E a Papisa, ela tá aqui para te falar isso. Que é melhor dessa forma muitas vezes do que a gente ficar querendo se enganar com algo. Sabe assim, tentando de alguma forma criar expectativas de que as coisas mudem, de que, sabe? Ou até mesmo muitos que fazem, né? Colocam a culpa nos inimigos, colocam a culpa do final da relação. Enfim, não posso falar nomes assim, nomes mais lá de baixo. Mas assim, às vezes as pessoas colocam culpa em outras coisas, em outras situações, sabe? E às vezes não é. Essa Papisa, ela tá pedindo que você tenha sabedoria. Que você consiga se levantar, que você consiga vencer. Que você não se iluda, achando que as coisas poderiam ser diferentes, que as coisas poderiam mudar. Se de repente você chegou a escutar que essa pessoa disse que não te amava mais, agora é a fase de você se curar. Porque senão você continua aqui parada, você continua parado. Opa! Você continua não conseguindo dar um passo, indo para frente, evoluindo, conhecendo novas pessoas. Vamos lá. Você está muito instável aqui nesse momento. Você realmente está muito instável, você está precisando se adaptar de uma forma que para você não estava sendo esperada. Talvez você não pensou que as coisas seriam dessa forma, que as coisas precisariam ser dessa forma. E agora você está tendo que se adaptar com essa nova rotina. Agora você está precisando se adaptar com essa nova realidade. E aí a Padia mostra que você consegue. Ali com a sabedoria que a Papisa trouxe ali atrás. As coisas, a tua rotina começa a se reorganizar, tá? Você começa a sair dessas indecisões. As coisas começam a se equilibrar novamente para você. As coisas voltam a fluir. Nós já temos aqui nesse teu recomeço muito mais estabilidade chegando. Não tenha medo, a gente já vai chegar lá. As coisas vão começar a fluir, as coisas vão começar a caminhar para você. Só que às vezes, por mais que dói, a gente precisa aceitar. Gente, essa aqui tá sendo uma leitura, uma das mais difíceis para mim de fazer, tá? Porque eu tô precisando ser muito realista com o sentimento aqui de alguém. Talvez alguém que tentou muito resgatar um relacionamento, alguém que tentou muito fazer com que desse certo, com que realmente fluísse, funcionasse. E eu espero que essa mensagem realmente chegue para quem precisa, eu espero que essa leitura ela chegue até quem precisa. Para que você consiga se curar desse sentimento e entender que às vezes é necessário sim que o final aconteça. Não é o que a gente deseja, não é o que a gente quer, mas às vezes é sim necessário, para que novas oportunidades venham. Você idealizou muito. Da tua parte é que você realmente idealizou, você realmente quis. Você realmente estava aqui desejando que desse certo. Que esse vazio ele seria preenchido de alguma forma, sabe? Talvez tentando mudar hábitos, tentando mudar gostos. Talvez até em alguns casos aí de vocês com filhos. Algumas mulheres talvez tentando engravidar para ver se um filho preencheria o vazio. Mas, gente, filho não segura casamento também, tá? Eu já vi muitas histórias aí de que filho não segura casamento e depois ainda a mulher... Perdão. Ainda depois a mulher acabou ficando sozinha e tendo que cuidar do filho sozinha. Infelizmente. Eu sei que é duro eu te falar isso, tá? E minhas leituras vocês podem me assistir aqui, gente. Nem todas elas são tão... Não são pesadas assim como essa aqui tá sendo, tá? Mas eu preciso dar esse recado aqui da Padilha. E se você tá aqui me assistindo somente porque você gosta do meu conteúdo, mas a mensagem não ressoa pra você, então deixa aqui um comentário de apoio pra essa pessoa também. Pra que essa pessoa consiga entender, consiga compreender que é o melhor pra ela. Para que essa pessoa consiga se desvincular dessa ilusão ou desse engano. E que consiga, assim, sabe, não fugir mais da realidade. Porque às vezes a gente tenta fugir da realidade, às vezes a gente tenta se iludir com outras coisas, com outras situações, com outras
com outros locais, com outras pessoas, pra fugir da verdade, pra fugir da realidade. E daí a gente continua preso, gente. A gente continua preso aqui num ciclo. Quase que um loop infinito, sabe? Onde talvez você espera que volte diferente, que volte mudado, que volte transformado. Só que daí entra aquela coisa, né? Muitas vezes as pessoas daí... Ah, ele me deixou e me traiu e isso e aquilo. E às vezes foi tentando também se encaixar, sabe? Não é que justifica, pelo amor de Deus, não é que justifica. Mas sabe assim, se alguém já viveu isso dentro de um relacionamento, até uma vez eu recebi um e-mail de uma moça que compartilhou uma história muito similar, até com o que tá vindo aqui na minha mente agora pra falar. Ela tá num relacionamento já de 30 anos, onde já tava muito desgastado, e infelizmente ela tava se relacionando até com outras pessoas lá fora, tentando resgatar o próprio casamento, olha só. Isso aqui acontece, tá? Mas não adianta, porque daí a gente fica preso aqui, ó. A gente fica preso numa situação que já não tá mais fluindo, que já não tá mais trazendo felicidade, que já não tá mais trazendo, sabe, novas oportunidades, que já tirou a vida. E até eu posso te falar que é o que te coloca dentro de uma prisão emocional muito grande. Só tomar um copinho de água, gente. Agora eu vou tomar suco de laranja. Gente, infelizmente, que na Alemanha, no mês de abril, é sempre assim, ainda mais junta com os pólen das plantas também. Muita árvore de maçã, muito tudo. Começa o pólen da planta a entrar, a gente fica todo mundo alérgico. Mas vamos lá, daqui a pouco acaba esse abril. Como eu tava te falando, te coloca dentro de uma prisão emocional, sabe? Você fica tentando se enganar, esperando que essa pessoa mude, que essa pessoa volte. Muitas vezes até mesmo acreditando que pode ter feitiço, que pode ter trabalho, que pode ter algo que de alguma forma afastou vocês dois, nem sempre foi isso. É o momento de você se libertar. É pela tua consciência mesmo, tá? Você precisa enxergar a realidade do que está acontecendo, sair dessa estagnação que você está se colocando, e principalmente coragem. Principalmente coragem. A Padilha fala aqui do futuro, que o que você tem para construir agora é muito sólido. Tem muitas novas oportunidades para chegar para você. E com muitas bênçãos, tá? Aqui, ó, com muitas bênçãos. Onde você resgata a tua esperança, onde você resgata a tua vida, onde você se reencontra com você mesmo, onde você para de viver a vida do outro, onde você começa a viver os teus propósitos, onde você começa a viver aquilo que você realmente quer viver. E o Ás de Ouros, ele fala de um começo novo. É algo novo que chega para ti. Você tá tendo uma chance maravilhosa de algo novo. E olha, gente, é difícil a gente conseguir uma oportunidade tão real assim como essa. E para Padilha tá me trazendo uma leitura como essa aqui, infelizmente a maioria dos canais de tarô se preocupam só com vídeos de amor, de positivo, sabe? Se importam só com vídeos que atraem o público realmente. Eu me importo com vídeos que trazem cura. Eu sei que às vezes vai ter menos visualizações, infelizmente, mas não posso fazer diferente. Eu preciso que essa missão aqui ela seja executada da melhor maneira possível. Então se a Padilha te trouxe até aqui, creia. Esse canal aqui não está preocupado somente com visualização. São maravilhosas, claro, o engajamento de vocês vai me ajudar, o meu canal vai crescer. Eu vou poder voltar a morar na minha casa, eu vou poder, enfim, trabalhar com o canal, que é uma coisa que eu amo demais. Mas não é só de visualização que eu vivo também, sabe? Eu preciso que essa missão ela também traga cura. E essa leitura está sendo isso aqui. Eu estou muito feliz com as palavras que a Padilha tá trazendo aqui. Com todas que ela tá soprando na minha mente, com todas que ela tá me guiando, com tudo que meus olhos olham para as cartas e enxergam. Porque aqui, ó, você tem um portal, tá vendo aqui, ó? Que você vai entrar nele, você vai passar por ele, você vai conseguir aceitar. E aí tem coisas novas chegando. Eu até olhei pra cá como se você passasse por esse portal aqui, ó, lá atrás tem umas montanhas. Passando por esse portal. Como se fosse você indo para um novo local, para uma nova direção. Sabe assim, um outro caminho. Uma vez lá atrás até a Padilha me falou, tu tá indo pra uma cidade grande com praias. Aqui talvez eu possa te falar, você tá indo pra um lugar grande com montanhas. Por que que não? Sim, tô só te contando essa alusão para que você entenda que realmente tem algo novo chegando aqui, a partir do momento que você aceita passar por esse portal.
E quando chega um Ás de Ouros, essa carta traz muita estabilidade, essa carta traz muita certeza daquilo que você vai construir, daquilo que você vai se curar. Talvez esse término de vocês é que ele seja algo muito recente ainda. Talvez você teve que ouvir palavras duras aqui muito recentemente, para você tá sendo um pouco difícil realmente, mas faz essa pausa que te permite sentir o que você tá sentindo. Te permite sentir o que você tá sentindo. Às vezes é necessário o sentimento, como a Padilha sempre fala, né? O amor ele demora 2 anos para nascer e também às vezes demora 2 anos para morrer. Isso é verdade. Sempre falou essa frase. Então, se você precisa de um tempo de cura, se permita esse tempo de cura, sabe? A vida não acaba quando a gente encerra um relacionamento. Dói muito, machuca, traz tristezas. Mas também a gente não pode ficar aqui, ó, se iludindo, idealizando algo que já não existe mais. Porque, como eu falei, já tinha muito vazio aqui dentro de vocês. Vamos agora pro baralho cigano, gente. É uma das partes mais importantes, eu acho, da leitura. Porque a Padilha vai trazer confirmação ou novidades. Eu acho que confirmação, a Padilha até já trouxe muita. Padilha, eu vou te pedir novidades. Normalmente eu peço confirmação também, mas dessa vez eu acho que tá bem claro, tá? Tá bem claro até essa parte aqui, então agora eu vou te pedir novidades, Padilha. O que vem pra essa pessoa? O que chega de novo, Padilha? O povo cigano também, eu peço que a mensagem venha com muita clareza, com muita força. Oh, caiu o livro, mas vou devolver, vamos lá. Padilha, eu te peço que venha com muita clareza, com muita força ao povo cigano também. Santa Saracali, o que vem de novo aqui pra essa pessoa? O que vem chegando? Quais as oportunidades? Tem novo amor? O que tem de novo chegando aqui para minha consulente ou para o meu consulente, se você for homem? Eu sinto aqui uma energia de pessoas com mais de 30 anos aqui nessa leitura, tá? Eu senti no coração de falar isso aqui agora e deixei soltar. Então, eu sinto aqui uma energia de pessoas com mais de 30 anos. Comente aqui para mim a tua idade, para que eu fique sabendo quantos anos você tem. Opa! Nossa, mais uma embaralhadinha, só para ficar 100% aqui de certeza que tá bem embaralhado. Vamos lá então, Padilha. Como sempre, corto em 2, escolho da esquerda. O que tem de novidade chegando aqui para essa pessoa, Padilha? Aqui, ó, lembra que eu te falei aqui, ó, do Ás de Ouros? Mais uma vez aqui, a carta das moedas aqui, ó, trazendo prosperidade, vem trazendo estabilidade para você também. Se de repente você tem medo da estabilidade, não sei se vocês estavam num relacionamento onde vocês eram casados, onde vocês habitavam a mesma casa, e de alguma forma você se sente abandonada, de alguma forma você se sente abandonado, ou você tá com medo de dar conta da vida sozinho, sozinha, como precisa ser, mas vai dar certo, tá? Tem estabilidade chegando aqui pra você, tem estabilidade chegando na tua vida, no teu caminho, e até mesmo muita abundância também. Tem muita abundância chegando aqui. A carta do peixe, ela sempre me remete a algo maravilhoso, tá? Você não vai passar dificuldades não, as coisas elas vão fluir, as coisas elas vão dar certo. As coisas elas vão acontecer conforme precisam acontecer, mas esse teu recomeço aqui, ele é um recomeço muito sólido. O que está vindo para você é prosperidade, o que está vindo para você que são caminhos abertos, o que está vindo para você são novidades realmente chegando. Carta da âncora é estabilidade. A estabilidade que talvez você está com medo de ter, a estabilidade que talvez você está com medo de alcançar. Que a carta da âncora ela fala muito sobre isso. E de alguma forma, muitas vezes essa carta que ela me fala também sobre promessas, tá? Sobre promessas aí na tua vida, promessas espirituais, de que as coisas elas vão fluir e elas vão dar certo. Estabilidade, não fica com medo não. Te levanta aí, dá o tempo que você precisa dar para você se curar das dores, se curar das culpas que talvez você carrega com você achando que a culpa foi sua de alguma forma, não foi. Eu não vejo culpados aqui, o que eu vejo realmente é uma relação vazia, que ela se esvaziou, que ela se acabou, onde a gente não precisa colocar a culpa aqui em ninguém, a gente precisa aceitar. A gente trouxe aqui até aqui para que você aceite que foi assim, que infelizmente foi dessa forma e que agora a vida tá levando vocês para um outro lado. Ó, lembra que eu te falei de montanha? Olha que engraçado, que a Padilha trazendo, ó. Provavelmente para alguns de vocês aí uma cidade com montanhas por perto, hein? Talvez uma mudança, algo chegando aqui. E esse sofrimento aqui também ele é momentâneo, você atravessa aqui os espinhos, tá vendo aqui embaixo? Você consegue ver, ó?
tem espinhos aqui nessa carta, mas eles são poucos. Então realmente eu olho para cá e eu vejo que você consegue atravessar essa fase, você logo já entra aqui em algo muito mais florido, você já vai numa crescente aqui na tua vida. A carta da montanha, gente, nem sempre ela quer falar de algo negativo. Muitas vezes a montanha ela fala também que os obstáculos aí eles são pequenos, mas que a gente atravessa eles, tá? Algumas dificuldades que realmente você possa estar enfrentando nesse momento, até mesmo dificuldades emocionais, tá? Não tô nem falando aqui de financeiro, não. Dificuldades emocionais, de vencer essas ilusões aí, pode estar sendo algo dolorido, pode estar sendo, não, está sendo algo dolorido. Esses espinhos é que eles estão machucando de alguma forma, estão machucando sim. Aqui, ó. Mas são poucos, você tá vendo? Logo em seguida que já atravessa e já vejo que você chega lá no topo. Tem uma cabrinha lá, ali, ó, lá no topo, ó. Então já vejo que você consegue chegar lá, eu vejo que você consegue se encontrar, se reencontrar. E a Padilha fala que as coisas vão fluir. Tem muitos novos contatos chegando aqui pra você. O final você precisa aceitar, gente. A Padilha fala aqui que o final realmente você precisa aceitar. Acabou, não, essa pessoa ela foi sincera com você, essa pessoa foi muito transparente com você. E a carta da torre, ela até me remete aqui que esse final ele era quase que inevitável, tá? A história de vocês juntos aí, ela foi cumprida. E por mais que você tentou resgatar esse sentimento, por mais que você tentou resgatar essa relação, de alguma forma já tinha se encerrado. Já tinha se encerrado e você insistiu realmente, você tentou realmente. E essa pessoa, até mesmo por se sentir acomodado, ele também ficou ao teu lado, ele também permaneceu. Não foi por pena, não foi por nenhum tipo de sentimento assim negativo em cima de você. Foi simplesmente por se sentir acomodado com a relação que vocês estavam vivendo. E aí tem muitos casais que ficam juntos porque estão acomodados realmente, porque estão com medo de tentar algo novo, porque estão com medo de tentar uma nova possibilidade. Perdão, gente. Estão com medo de tentar uma nova possibilidade, um novo local, sabe? E aí ficam realmente presos aqui como dentro dessa torre e como o 8 de espadas, né? Ficam aqui, ó, realmente presos, sem conseguir mudanças, sem conseguir entender, sabe? Tentando fazer aquilo ali dar certo. Muitas vezes a torre ela fala sobre algo que parece que é muito sólido, né? A torre ela é feita de pedra, ela é feita de material que realmente parece que é muito sólido, parece que não vai desmoronar nunca. E basicamente é a energia daquilo que eu vejo aqui, ó. Você idealizou. Aqui você idealizando que esse relacionamento como se fosse algo muito sólido que não acabaria nunca. E isso é o que a torre muitas vezes ela fala. A gente olha aquela estrutura de pedra, aquela estrutura firme, forte, e a gente pensa que vai ser para sempre. Daí a gente idealiza, mas nem sempre é para sempre, sabe? Tem até uma música que fala, né? O pra sempre sempre acaba. Não lembro que música é essa. Você lembra? Deixa aqui no comentário. Agora me veio aqui na cabeça. Mudaram as estações, acho que é o nome da música. É, isso mesmo. E aí aqui a Padilha fala pra você, sabe? Às vezes você idealizou o que seria pra sempre, vocês dois pode ser que idealizaram o que seria pra sempre, mas a torre, quando ela desmorona, ela realmente desmorona. E pra reconstruir, gente, é muito difícil. Muito difícil. Eu olhei pra cá, vejo até mesmo documentos aqui voando, esses papéis aqui, possivelmente falando de divórcio, se você de repente foi casado no civil, se essa união de vocês aí teve algum tipo de documentação. Aqui eu vejo que esses documentos também eles caem. Então, infelizmente aqui nessa leitura, tá sendo uma leitura de que acabou, sabe? De que acabou e a gente não tá podendo... Eu não vou iludir ninguém, entende? Eu realmente não vou iludir ninguém. Eu criei esse canal para que a Padilha possa falar e ajudar as pessoas. E muitas vezes uma leitura como essa aqui ajuda sim, ajuda, porque não adianta a gente só querer trazer coisas boas, só querer trazer coisas positivas. E eu não quero ser de forma nenhuma um canal aqui no YouTube que faz as pessoas ficarem se iludindo. Muito pelo contrário, eu quero que você saia aqui dessa ilusão, tá? Eu quero que você saia dessa ilusão, eu quero que você se abra para o novo. Eu quero que você viva, que você receba da espiritualidade o que é de melhor. A vida ela é curta, a vida passa rápido. Aqui ó, tem novidades chegando para você, tem muitas novidades chegando. Muitas mensagens, muitos novos contatos. Lembra que eu falei ali atrás? Questão de comunicação também. Essa carta ela remete muito aqui à comunicação. Mas eu vejo muito mais a novidades chegando para tua vida, tá? Novos contatos, novas pessoas, novos ciclos. Não tenha medo aí de solidão, não tenha medo de se sentir sozinha, porque realmente eu não vejo. E mais uma vez eu olhei para a carta e me remeteu aqui também
ao que eu tinha falado sobre a torre aqui de documentos. Talvez alguns de vocês até precisando assinar divórcio. Se talvez você está tentando, de alguma forma, ainda manter o casamento de vocês no civil, algo nesse sentido, tá? Pode ser que essa parte que não ressoe para todo mundo. Mas se de alguma forma você ainda está tentando manter o casamento de vocês no civil, como algo que segure vocês dois para que de repente essa pessoa pense melhor e queira voltar, algo nesse sentido, eu vejo aqui que não é necessário, tá? Eu vejo aqui que não é necessário. Espero que essa leitura seja bem interpretada por vocês. Pra mim, sinceramente, posso falar, não tô com energia pesada nenhuma aqui na mesa. Aqui tem uma energia de libertação, aqui tem uma energia de cura, aqui tem uma energia de prosperidade chegando, aqui tem uma energia de futuro, de novidades, de novos contatos, de novas pessoas, mas para que tudo isso aqui aconteça, é necessário soltar. Essa pessoa já soltou, essa pessoa já foi, ela teve coragem e ela foi. Agora é a hora de você soltar. Ó, presta atenção nisso que a Padilha te falou. Não quero de forma nenhuma te machucar, eu quero te ver feliz. Espero que você tenha entendido. Gente, eu acho que eu falei tudo que eu precisava falar. Eu acho que a leitura já ficou bem forte, ficou bem clara. Não preciso dar continuidade. Eu acho que mais detalhes do que isso aqui, somente se for uma leitura particular, porque aí, né, mesmo sendo um vídeo que eu acho que a Padilha já trouxe muita coisa. Peço para vocês que gostaram da minha leitura, se querem apoiar o meu retorno ao Brasil, eu vou precisar construir minha sala de atendimento para poder trabalhar, então tudo isso aqui demanda, eu estou tentando trabalhar muito, juntar grana, mas, gente, para que vocês me ajudem e eu possa voltar o mais rápido possível para o Brasil, então tem um botãozinho de membros aqui embaixo, onde vocês podem se inscrever, ou se a leitura ressoa para você, mas você quer me ajudar de outra forma, tem o Live Pix na descrição, você clica ali e já vai direto para doação, o valor que você sentir no teu coração, ou então através do Pix, está aqui na tela, herdeirodamagia@gmail.com, essa é a chave Pix, e vocês podem doar o valor que vocês quiserem. Gente, um único real já me ajudaria muito, então não precisa você, eu vou esperar ter muita condição para te ajudar. Não, se você sente no coração que a leitura foi verdadeira, que bateu para você, você quer me ajudar para eu voltar para o Brasil e trabalhar com a minha sala de atendimento, então qualquer valor é bem-vindo. E lembrando todos também que eu coloco os nomes sempre aqui no caderno de Maria Padilha, e esse caderno eu faço minhas rezas, eu faço minhas orações, e eu peço que a Padilha ela abençoe todos que estão me abençoando. Então se você quer ter o teu nome aqui nas minhas orações, para que você receba 7 vezes mais do que o que você me tem me doado, que na tua casa não te falte alimento, que você tenha axé, prosperidade, força, fartura, saúde. Eu sempre tô aqui pedindo por vocês, tá? E, inclusive, quero muito agradecer as pessoas que já doaram, que eu tô guardando dinheiro lá, não estou tocando nele. Decidi que todos os investimentos que eu fizer aqui no meu canal, daqui para frente, eu vou fazer com dinheiro do meu próprio bolso, para que todas as doações, elas realmente fiquem para minha sala de atendimento, ou para eu investir depois, futuramente, nas coisas que eu preciso para Maria Padilha, tá bom, gente? Eu acho que a leitura foi maravilhosa, foi muito forte. Espero que vocês tenham entendido, que te traga cura, que te liberte, traga libertação, novos horizontes. Deixa um beijo no coração de todos. Lembrando vocês, vídeos de segunda a sexta-feira aqui no meu canal. Nos vemos então amanhã em mais uma leitura às 17 horas. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.